Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Amém. Santo, santo tu és, Senhor. Nesse momento eu te convido aí a chamar a atenção de Jesus, Espírito Santo. Chamar ao Deus Todo-Poderoso. Chama Ele para a tua vida nesse momento. Chama Ele para dentro do teu peito, para dentro do teu ser. Oh, Santo, Santo. Queremos a tua presença, Pai. Queremos dizer que tu és bem-vindo neste lugar. Bem-vindo, Senhor, não dentro de paredes construídas por mãos humanas, mas dentro de nós, do nosso ser. Paredes construídas pelas tuas próprias mãos. Vem, Senhor Jesus, vem neste lugar. Vem nos encher. Deixa eu te encher essa manhã. Oh, Santo, Santo. Só o Senhor é bem-vindo aqui. Tem esse momento de intimidade com Ele. Ele anseia por ti. Eu te convido a ansiar por Ele, a ser sedento por Ele, porque Ele é doce, Ele é bem-vindo aqui. Aí eu não sei você aí, mas já posso sentir Ele tocar. Teu coração, como é que está agora? As tuas preocupações estão aonde? Onde você se encontra nessa hora? Quem é o teu maior refúgio? Socorro bem presente, rocha firme, inabalável. Aleluia, queremos a tua presença. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazia de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Eu tomo o teu trono, venha. Nós queremos te ouvir. Você quer? Nós queremos te ouvir. Então diga, você é bem-vindo. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazia de mim. Sim, sim, esvazia de mim, dos meus pecados. Esvazia de mim. Sopra o teu vento. Eu sopro o teu vento aqui. Eu tomo o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos. Nós queremos te ouvir. Repita mais uma vez.
esvaziar, me esvazio de mim. Diga a Ele, sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui. O teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir. Você quer ouvir Ele? Nós queremos te ouvir. Então diga a Ele, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Deixa pra ele. Deixa ele aparecer nessa manhã. Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Ele quer fazer de você morada nessa manhã. Ele quer fazer de você a casa dele, de mim, de nós. Ele quer ser bem-vindo em nosso meio. Ele quer se sentir à vontade aí dentro de você, à vontade dentro de mim. Ele quer
ser uma bênção, Ele não quer ser um incômodo, Ele não quer ser um desconforto, algo que você não precisa ou não necessita. Ele quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer ser bem recebido, aleluia. O Espírito Santo de Deus, a presença dele só vai entrar na sua vida se você desejar, se você convidar, se você abrir a porta da sua casa, do seu coração, da sua mente. Abra para Ele. Ele vai aparecer, Ele vai entrar, Ele vai transformar, Ele vai habitar em ti, aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Santo. Sinta a presença dele. Seja bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Desvazio de mim, oh Deus. Bem suave para Ele. Nós queremos te ouvir. Só as vozes, diga para Ele: você é bem-vindo. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Desvazio de mim. Sim, Senhor. Desvazio. Desvazio de mim. Sopra o teu vento em nós, Pai. Oh, aleluia. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, Senhor, como em Pentecostes desce. Nós queremos te ouvir. Sopra, oh Deus. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, porque nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Aleluia. Deixamos ela pra você, Jesus. Deixa o Espírito agir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Ei! Jesus, apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar.
Era para ser você condenado. Era para ser eu e você. Diga, era eu. Era para ser nós. Ele nos amou, Ele foi. Ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Declare isso, era para ser eu e você. Era eu condenado. Mas Ele não permitiu, Jesus se entregou, era eu. Ele não permitiu que você e eu fôssemos condenados. No lugar que era preparado para nós. Nós éramos merecedores daquela cruz, todos nós, antes de Cristo. Mas pelo amor imensurável, pela graça que superabundou o pecado, Ele se entregou e deu em seu lugar. Oh, aleluia! E Ele foi julgado. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar.
passado, Senhor. Todos os pensamentos do passado, Senhor. Arranca de nós, Senhor. Tu morreste naquela cruz, Pai, para que nós possamos ser libertos e perdoados, Pai. Que nós possamos lembrar, Senhor, do Teu sacrifício naquela cruz todos os dias, Pai. Que nós possamos, Senhor, olhar somente para Ti, Deus, e confiar em Ti. Saber que todas as coisas cooperam, Senhor, para o bem daqueles que Te amam. Que nós possamos diariamente buscar a Ti primeiramente, Senhor. Porque daqui nada devoremos. Dessa terra nada devoremos, Pai. Aleluia. Oh, Senhor, entra na nossa vida, na nossa casa, Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Cura, Senhor, o nosso espírito. Cura, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Ah, Deus. Se alguém neste dia, Senhor, tem pensado que Tu não ama, que a vida não tem mais sentido, Senhor, visita essa pessoa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Lembra ela, Pai, que em Ti nós temos vida. Em Ti nós temos vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu foi julgado em nosso lugar. Arranca, Senhor, todo espírito, Pai, contrário à Tua vontade. Todo espírito, Senhor, de depressão, de suicídio, Pai, que tem tentado contra os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Arranca toda tristeza, Pai, todo mal, Senhor. Aleluia, somente a Tua presença, Pai, reina em nós. A Tua vontade, o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Cuida, Senhor, de cada um de nós, das nossas famílias, Senhor. Que nós não venhamos desistir, Senhor, de caminhar contigo e prosseguir para o alvo, Senhor. Aleluia. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Dá um abraço para o senhor que está perto de você. Diga para ele, era para ser nós, irmão. Era eu. Declara, declara, declara. Condenado era eu.
Queridos, eu fui tomado muito forte quando começou esse refrão ali, eu não aguentei, porque às vezes a gente esquece disso, sabe? Às vezes parece que a gente esquece que aquilo tudo foi por nós. E a gente fica só reclamando, chorando, murmurando e achando que é um pobre coitado, quando alguém já morreu por nós. Abre a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler do versículo 21, capítulo 4, versículo 21 ao 5:1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 ao 5:1. Aleluia. Glória a Deus. Condenado Amém? Gálatas 4, 21. Gálatas. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Isso é para quem quer estar debaixo da lei. Amém. Acaso vocês não ouvem a lei, gente? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma alegoria. E estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. E essa se chama Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é que é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os filhos daquela que tem marido. Vocês, meus irmãos, são filhos da promessa com Isaac. E naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o nascido segundo o Espírito. Já está faltando a voz, gente. O mesmo acontece agora. Mas o que a Escritura nos diz? O que a lei diz? A lei diz: manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Amém. Diga amém. Amém. Então nós estamos agora na continuação desse estudo, dessa carta linda e maravilhosa que Paulo escreveu às igrejas da região da Galácia, e nós vimos, sempre temos que repetir e lembrar por que ele escreveu essa carta. Nós vimos que ele escreveu essa carta para defender principalmente a doutrina, da graça, da justificação pela fé mediante a Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. E nós vimos que Paulo ele passou aproximadamente ali 1 ano ensinando sobre a suficiência de Cristo. E é isso que tem que ficar claro em nossas mentes. Suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é meu único objeto de fé. Eu não preciso de colocar minha fé em mais ninguém, em mais nada. A minha fé tem que estar em Cristo. E é isso que Paulo ensinava ali. Ele ensinou que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E nós vimos que Paulo ele expôs Cristo, aquele Cristo crucificado, Cristo na cruz, de uma tal maneira para aqueles irmãos que eles não tiveram nenhuma dúvida, eles creram na mensagem da cruz. Eles aceitaram a mensagem da cruz, eles entregaram suas vidas ao Senhor. Quando ouviram Paulo falar sobre o que Cristo fez,
quando ouviram falar que Cristo morreu no lugar deles. E aí nós vimos então que o problema começou depois que Paulo partiu. Depois que Paulo parte daquela região, surgem falsos mestres ensinando outro evangelho, que segundo Paulo fala nessa mesma carta, nem evangelho é. Não é um evangelho, é uma mentira. Porque o evangelho é a verdade. Quando você acrescenta algo a ele, já não é mais uma verdade, é uma mentira. Amém? Amém. E nós vimos que esses falsos mestres ensinavam que Cristo não era suficiente para justificar e salvar. Nós vimos que eles ensinavam que para ser justificado e salvo, o homem precisava crer em Cristo e participar dos rituais, das cerimônias e cumprir as leis judaicas. A gente tinha que se tornar um judeu para ser justificado e salvo, segundo aquela visão. E os irmãos daquela igreja, daquela região, eles começaram a se desviar muito rápido do que Paulo tinha ensinado, e eles começaram o quê? A seguir o falso ensino. Eles começaram a guardar leis, a guardar dias sagrados, a se circuncidar. Eles já não acreditavam mais que Cristo era tudo em todos, que Cristo era a esperança da glória. Eles começaram a acrescentar coisas ao cristianismo, como até hoje. A maioria das igrejas, querido, Cristo não é suficiente. A maioria das igrejas tem amuletos, tem relíquias, tem campanhas, tem objetos que você tem que tocar, que você tem que passar por baixo, que você tem que comprar. Cristo parece que ainda não é suficiente para muitas igrejas. Amém? Amém. Então os irmãos estavam abandonando a liberdade que há em Cristo, porque Cristo te libertou para quê? Para você ser livre. Amém? Amém. Cristo te libertou para uma verdadeira liberdade. E eles estavam abandonando a liberdade e estavam se colocando o quê? Debaixo do jugo religioso, debaixo da lei. E ao perceber o que está acontecendo, então Paulo escreve essa carta. E nós lemos que ele usa nessa passagem aqui a família de Abraão como uma alegoria, como uma ilustração, como um símbolo, porque é isso que é a alegoria. A alegoria é uma metáfora, é um símbolo, é uma ilustração. A alegoria é uma história em que os personagens ou eventos são símbolos que representam outros eventos, outros personagens, ideias ou pessoas. Então, no caso em questão, nós encontramos aqui dentro da lei alegoria sobre Abraão e sua família. Abraão e sua família fizeram parte da história, viveram como todos nós, mas eles também representam algo. Você está me entendendo? Amém. Eles foram o quê? Um símbolo das duas alianças entre Deus e os homens. A família de Abraão é um símbolo das duas alianças, é um símbolo da aliança da lei e da aliança da graça. E aí Paulo, ele inicia essa sessão fazendo uma pergunta. Ele pergunta assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem o que a lei diz? Uma coisa que nós precisamos entender aqui antes de prosseguir é que a lei para os judeus não são apenas aqueles 10 mandamentos do Sinai. A lei para os judeus, ela corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, os livros que formam o Pentateuco, que para eles é o Torá. Um exemplo disso é a circuncisão, para você entender. A circuncisão não foi dada para Moisés no Monte Sinai, a circuncisão foi dada para Abraão em Gênesis 17, 23, e também a lei. O caso da pessoa pega em flagrante adultério, por exemplo, a lei diz que o homem ou a mulher pego em flagrante adultério deve ser executado. Mas essa lei não foi dada no Monte Sinai, essa lei foi dada, está registrada lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Quando Moisés morreu, Josué assume e Deus aparece para ele e diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não apenas a lei do Monte Sinai, toda a lei dos 5 livros que Moisés escreveu. Porque Moisés escreveu o Pentateuco, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles tinham que ter o cuidado de obedecer a toda aquela lei. Amém? Amém.
Então, quando se fala de lei, você tem que lembrar que a gente está se falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Amém? Amém. Então, Paulo perguntou àqueles que estavam abandonando o evangelho da justificação pela fé para se colocar debaixo da lei. Ele pergunta assim: vocês que querem estar debaixo da lei, não ouvem o que a lei diz? Vocês não escutam o que a lei fala? Vocês não entendem a lei? Veja o que a lei fala sobre o nosso pai Abraão. Aí Paulo começa a usar o que? A família de Abraão, que está registrada onde? No livro da lei. Veja o que a lei diz. E aí nós temos que entender isso. Eu sei que a maioria das pessoas aqui conhece a história de Abraão, mas a gente tem que lembrar como aconteceram as coisas. Deus aparece pela primeira vez a Abraão em Gênesis 12, e Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus dá uma ordem a Abraão, e Deus também faz promessas a Abraão. Deus falou: eu farei de ti uma grande nação. E aí então Deus fala com Abraão, faz promessa a Abraão, e Abraão creu na promessa de Deus. E isso é imputado a ele como justiça. Gênesis 15, versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Então esse é o primeiro ponto. Abraão não foi justificado por obras ou por lei. Abraão foi justificado porque creu na promessa de Deus. Amém? Abraão creu e isso lhe tornou justo aos olhos de Deus. Abraão creu e partiu com uma mulher estéril, esperando que um dia seria o quê? Pai de uma grande nação. Isso é crer. Ele saiu seguindo o quê? A orientação de Deus, crendo que Deus ia o quê? Cumprir a promessa. Só que o tempo foi passando, porque o problema é o tempo, né, Michele? Foi o que tu falou, né? O problema é o tempo. E nada de filho, e nada de filho, e nada de herdeiro. Então um dia Saraí, esposa de Abraão, resolve o quê? Ajudar Deus. Você tem que cuidar na hora que porque Deus não precisa da tua ajuda, Ele precisa que você creia. Amém? Você está prestando atenção? Amém. Então, Saraí achou que Deus precisava de ajuda. Então, o que? Ela entrou em ação. Veja lá em Gênesis 16, esse eu quero ler com você. Gênesis 16. Para você ver Saraí entrando em ação. Gênesis 16, verso 1. A palavra de Deus diz assim. Gênesis 16, verso 1 diz assim: ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor está me impedindo de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Saraí. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. E então Saraí disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, me despreza. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Segura aí. Então, como o tempo está passando e a promessa não se cumpre, o filho não vem e a mulher estéril continua estéril, ela resolve então fazer alguma coisa. Sarai diz para Abraão: ó, o Senhor não permitiu eu ter filho, não é culpa minha, então eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou te dar a minha escrava, o que já é um pecado, né? Porque estava incluindo uma terceira pessoa no casamento. Eu vou te dar
a minha escrava como mulher, e tu vai te deitar com ela, e eu serei mãe através dela. O filho dela eu vou receber no colo quando nascer, ele será como meu filho. Então Agar se deita com Abraão, engravida, nasce Ismael, e agora Abraão acha o quê? Que Ismael é o filho da promessa. Abraão acha que Deus tinha cumprido a sua promessa. Veja o que diz aí no capítulo 17 de Gênesis, você está no 16. Isso tudo aqui, quem está falando, sabe quem é? A lei. Está tudo na lei. Gênesis 17, verso 15. E disse também Deus a Abraão: de agora em diante, tua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. E Abraão prostrou-se, o rosto em terra, riu e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro, Deus. Então Deus responde: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o teu pedido. Eu também vou abençoar ele, farei ele prolífero, multiplicarei muito a sua descendência. Será pai de 12 príncipes, dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. E quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Amém? Amém. Segura aí. Então o que? Abraão pensava o quê? Que o filho da escrava era o filho da promessa. Mas Deus diz: de agora em diante, a tua mulher não se chama mais Sarai, ela se chama Sara. Está mudando tudo, até o nome. Porque eu vou abençoar ela, e por meio dela eu te darei um filho, e desse filho procederão nações, reis e povos. E Deus fala: eu vou cumprir a promessa que eu te fiz da primeira vez que eu falei contigo. Eu vou repetir porque talvez isso sirva para alguém. Deus diz assim: ó, eu vou cumprir a promessa que te fiz da primeira vez que falei contigo. Eu vou cumprir a promessa que te fiz na primeira vez que falei contigo. E a Bíblia diz que Abraão prostrou-se, riu e disse: como é que um homem de 100 anos vai ter filho? Como é que uma mulher de 90 anos vai ter filho? E aí ele diz: Deus permite que Ismael seja meu herdeiro. Está bom, pode ser Ismael. Deixa que ele seja meu herdeiro. Então ele está pensando que Ismael é o herdeiro dele e que as promessas de Deus se cumprirão através de Ismael. Mas Deus fala que Sara daria luz e que Isaque nasceria para ser o que? O filho da promessa. E sabe o que acontece? Veja Gênesis 21. Gênesis 21. Estamos conhecendo a família de Abraão. Família que você pode perceber que tinha problemas também, igual a sua. Gênesis 21, amém? Amém. Verso 1 diz assim: e o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, 8 dias de vida, aliás, Abraão o circuncidou, conforme lhe havia ordenado o Senhor. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Fala para quem está ao teu lado: nunca é tarde para Deus. Então o Senhor foi bondoso com aquela mulher estéril, como havia prometido. Sara engravida, dá à luz um filho no tempo determinado por Deus. Isso é importante, no tempo determinado por Deus. E essa então é o que? Essa é a família de Abraão. A família real de Abraão. A
família sem máscara de Abraão. E essa também é o que? Uma alegoria. Essa família que está aqui, ela está registrada no livro da lei e ela é uma representação das duas alianças entre Deus e os homens. E Paulo diz no verso 24, que nós lemos em Gálatas, que essas duas mulheres são o quê? Alegorias, representação de duas alianças. Agar, está aqui, era escrava, representa o quê? A lei. Agar é uma representação do quê? Da lei. E essa aliança era feita com quem? Com os judeus. Primeira coisa que você tem que entender, você não é judeu. Amém? Amém. O apóstolo Paulo fala que essa aqui representa o quê? A Jerusalém atual. A Jerusalém atual. A Jerusalém que no tempo de Paulo era escravizada pelos romanos. Não sei se você sabia, mas naquele tempo os romanos dominavam. Tanto é que para matar Jesus, eles tiveram que pedir a autorização de quem? De Roma, Pilatos. Amém? Então, Agar representa a lei, representa a Jerusalém atual, que era escravizada pelos romanos, e representa também a igreja que ficava em Jerusalém naquele tempo, e que era uma igreja que cria em Cristo, mas também cria na lei. Não era uma igreja completamente liberta. Era uma igreja que seguia Cristo, mas não abria mão do quê? Da lei. Então, Agar representa também a igreja que tenta justificar e salvar a si mesmo pelas suas obras. Pelo que faz, pelo que guarda, pelo quão bonzinho é. Amém? Agar representa a igreja das pessoas que tentam agradar a Deus por guardar dias sagrados, por se abster de certas comidas, por praticar rituais religiosos. Agar é escrava. É o símbolo da velha aliança. Agar era escrava. Escrava gera o quê? Escravos. Escrava gera o quê? Escravos. Filho de escravo nasce escravo. Então Agar era escrava e gerou quem? Ismael. Ismael é o quê? É o fruto da promessa? Não. Ismael é o resultado do esforço humano. É o resultado da carne. A carne aqui não estou falando de carne dos nossos pecados originais. Carne, o esforço humano. Carne, obras. Carne que tenta fazer para agradar a Deus e nunca consegue. Amém? Amém? Ismael não é a resposta de Deus. Ismael não é o cumprimento da promessa de Deus. Ismael foi gerado pelo esforço humano. Ismael foi gerado pela carne, como muitas coisas que vêm na nossa vida e a gente diz: oh, Deus me abençoou, olha o que Deus me deu. E daqui a pouco começa a dar tudo errado, começa a dar problema. Por quê? Porque não era a promessa, era o nosso esforço gerando coisas por não saber esperar a promessa. Amém? Amém. Então, Ismael é o resultado do esforço humano, da obra gerada pela carne. E nessa passagem, como eu já falei, ele simboliza os que tentam justificar a si mesmo por meio de obras, por meio de guardar, por meio de rituais. E Abraão diz: cumpre a tua promessa nele, faz dele meu herdeiro. Não, ele não é o fruto da promessa. É o fruto do esforço humano. É a obra da carne. E Deus não, você tem que entender isso, Deus não nos justifica aqui. Deus não nos justifica pelo nosso esforço. Deus não nos justifica por obras da nossa carne. Nada do que eu faça, nada do que eu guardo, nada vai me justificar e nada vai me salvar, nada vai me fazer melhor aos olhos de Deus. Porque Deus me justifica pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua promessa. Amém. Amém? Você está entendendo? Amém. Então Deus disse o quê? Sara, tua mulher,
dará um filho. E ele se chamará Isaque. E com Isaque estabelecerei minha aliança eterna. Com Isaque estabelecerei a minha aliança eterna. Não com Ismael, com Isaque. Porque Ismael não é a promessa, Ismael é a obra da carne. Você está entendendo? Amém. Agar representa o Monte Sinai na Arábia. Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre. A Jerusalém celestial, que é a nossa mãe. Nós não somos filhos de Agar, queridos. Nós somos filhos da Jerusalém atual. Não somos filhos de escravo. Nós nunca seremos gerados para Deus por meio de escravidão. A nossa mãe não é escrava, a Jerusalém atual. A nossa mãe é a celestial. A Jerusalém celestial é como Sara. A Jerusalém celestial é livre. Sabe? Muitos sonham em conhecer a Jerusalém atual. E eu respeito quem tem esse desejo. Mas sabe qual é a Jerusalém que eu quero conhecer? Veja comigo lá em Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a Jerusalém que eu sonho conhecer, querido. Sabe, eu não sonho em fazer um turismo religioso. Não sonho, não tenho nenhum sonho. Se tu me perguntar se eu quero ir para Jerusalém ou para o Nordeste, eu quero ir para o Nordeste, está bem quentinho lá também. Eu não sonho em fazer um turismo religioso. Eu não sonho em ir no túmulo de Jesus ou no Monte das Oliveiras. Eu não sonho em ir onde Jesus já esteve. Eu sonho em ir onde Ele vai estar me esperando. Eu sonho em ir para Jerusalém celestial, porque lá eu estarei para sempre com Ele e Ele comigo. Eu sonho em ir para Jerusalém celestial, porque lá Ele enxugará dos meus olhos todas as lágrimas, sabe? Eu sonho em ir para Jerusalém celestial, porque lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. A Jerusalém atual não me interessa, porque se eu for lá eu vou apenas ver por onde Jesus passou. Eu não quero estar onde Ele esteve, eu quero estar onde Ele está. Amém? Essa Jerusalém celestial, assim como Sara, também não tinha filhos, porque a lei não gera filhos, a lei gera o quê? Escravos. Então a Jerusalém também, celestial, também não tinha filhos, porque a lei só produz escravos, mas agora graças ao sacrifício de quem? De Cristo. A Jerusalém espiritual, a Jerusalém de cima, está escrito aqui, terá mais filhos do que a Jerusalém atual. Aqui era estéril, vai ter muitos filhos. Aqui não dava luz, vai estar lotada e repleta de gente. Amém? Amém. Você está entendendo isso? Amém. Então, queridos, Agar ela é um símbolo da lei. Ela representa a Jerusalém atual. Ela representa esse tempo. E quem seguir a lei vai se tornar escravo. Escravo. Porque Paulo falou, nós já estudamos aqui,
que na lei o filho não é muito diferente de quem? De um escravo. Porque está debaixo de tutores, está debaixo de regras. Então quem segue a lei não torna-se filho, quem segue a lei torna-se escravo. E pior ainda, quem segue a lei torna-se maldito. Olha o que diz Gálatas 3 para você entender isso, já estamos indo para o final. Quem segue a lei, esforço humano, torna-se maldito. Gálatas 3, amém? Verso 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas aonde? No livro da lei. E é evidente que ninguém é justificado pela lei. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Tentar viver pela lei, querido, não é para justo. Justificado, vive o quê? Pela fé. Então quem tenta seguir a lei torna-se maldito. Por quê? Porque uma hora vai tropeçar. E quem tropeça em um mandamento da lei é o quê? Amaldiçoado. Já sai uma representação que da nova aliança, da Jerusalém celestial, e em Sara, através de Sara, a livre, veio Isaac, filho da promessa. Filho da promessa. Amém? Amém. Nós somos quem? Filhos da promessa, como Isaac, está escrito aqui. Nós não somos escravos de leis, de tradições, de coisas desse tipo. Nós somos filhos da livre, somos filhos da promessa como Isaac. Nós nascemos por causa do quê? De uma promessa. Que promessa? Promessa que Deus fez a Abraão. Que promessa Deus fez a Abraão? Veja Gênesis 22. Estamos dentro do tempo, gente. Eu estou tão feliz que vai dar tempo. Gênesis 22, verso 15. Amém? Amém? E pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me ter negado teu filho, teu único filho, esteja certo de que abençoarei a você, farei de teus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Tua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então o anjo disse: juro por mim mesmo, diz o Senhor, que porque você não me negou teu filho, teus descendentes serão muito numerosos, como as estrelas do céu, como as areias do mar. E o anjo diz: tua descendência conquistará as cidades dos que forem teus inimigos, e por meio da tua descendência, serão abençoados todos os povos da terra. Por meio da tua descendência serão abençoados todos os povos até Imaruí. Amém? Amém. E isso está onde? Na lei. Está no Pentateuco. Paulo perguntou: vocês não ouvem o que a lei diz? Vocês não entendem a lei? Querem seguir a lei e não ouvem a lei? E aí Deus promete que abençoar quem? Todos os povos da terra através dessa descendência. E sabe como Deus fez isso? Mateus capítulo 1. Vai descolar as folhas tudo hoje, né? Mateus capítulo 1. Amém? Amém. Mateus capítulo 1 diz assim, ó: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de
Abraão. Registro da genealogia de Davi, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa. Eu quero ler com você, eu estou com tempo. Acho que você nunca talvez tenha lido a genealogia, vai ler hoje. Diz assim, ó, Abraão gerou quem? Isaac. Não fala que ele gerou Ismael, fala que ele gerou quem? Isaac. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus cumpriu sua promessa de abençoar todos os povos e nações através da livre, enviando de Abraão, através de Isaac, através de toda a genealogia. Quem? Jesus. Jesus. Deus cumpriu sua promessa, enviando da descendência de Abraão, da descendência do filho livre, o seu próprio filho, Jesus Cristo. E agora em Cristo, todos nós somos abençoados e somos filhos da promessa. Temos apenas que crer como nosso pai Abraão. Amém. Amém? Então Paulo, queridos, ele explica tudo isso, ele está na lei. E aí Paulo diz assim, ó, vocês lembram o filho lá da carne, Ismael, ele já perseguia Isaac. Ismael perseguia Isaac. E hoje Paulo diz que não é diferente. Os filhos da carne, os filhos do esforço humano, ainda perseguem aqueles que são filhos da promessa. É por isso que as pessoas dizem, vocês não têm doutrina, vocês não são de Deus, vocês não guardam o dia sagrado, Deus não se agrada de vocês. Perseguição de quem? Do escravo contra o livre. Do religioso contra aquele que se libertou do jugo religioso. Eles dizem, vocês estão errados, cadê a doutrina? Vocês vão para a igreja com uma roupa que não é conveniente com as coisas de Deus. Cadê a gravata? Cadê a saia nos pés? Cadê o cabelo? Vocês não são de Deus, trabalhando no sábado, tomando café. E aí você tem que dizer o quê? Eu sou filho de quem? Da livre. Eu sou filho do quê? Da promessa. Eu não nasci do esforço humano. Eu nasci do quê? De uma obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não me tornei filho porque eu me esforcei. Isso é tão bonzinho que agora eu te promovo a filho. Eu me tornei filho porque Deus me amou de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aleluia. Porque ele deu seu filho unigênito por mim. Agora eu creio nele. E porque eu creio nele, eu sou filho. Porque eu sou justificado não pela carne, não pelo meu esforço, mas porque eu creio. Você está entendendo isso? Então, quando alguém vem me criticar, até ontem ainda alguém falou, pastor, eu vou visitar a tua igreja. Você não tem igreja, meu filho? Que tua igreja, cara? Eu não tenho igreja. Não, a igreja não
Que eu sou filho pelo que Cristo fez e não pelo que eu faço. E aí nós temos que ouvir o conselho de Paulo, que ele disse assim em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Amém. E ele diz assim: portanto, permaneçam firmes. Não importa o que a escrava diz, o que a carne diz, o que o esforço humano diz, o que a religião diz. Importa o quê? Que eu tenho que permanecer firme. Por quê? Porque Ele me libertou. E eu não vou o quê? Não vou deixar me colocar debaixo de um jugo de novo. Eu não vou voltar para a escravidão de novo, porque quando eu estava lá na primeira religião que a gente aprende, eu era escravo de homens. Aí eu me converto e eu continuo o quê? Escravo de homens, escravo de leis, escravo de religião. Não, acaba.